Olá, seja bem-vindo à aula que apresentarei para você o bispo. Nesta aula você irá aprender como o bispo se movimenta, como ele captura, além de fazer alguns testes para você fixar o seu conhecimento. Preparado? Então, fique comigo. Vamos lá. O bispo é considerado uma peça menor porque quando sozinho com seu rei, não é possível dar xeque-mate, ficando empatada a partida por insuficiência de material. O bispo move em uma ou mais casas que tiverem relação com a sua casa e a sua cor. Aqui temos o bispo que se encontra na casa clara. Quando você inicia a partida, você possui dois bispos. Este que percorre as casas claras e este outro que percorre as casas escuras. Aqui nesta posição temos apenas um bispo que estou lhe mostrando como ele se movimenta. Então este bispo poderá se movimentar para qualquer uma dessas casas que estão marcadas com a cor verde. Ele vai para C4 e continuará se movimentando somente pelas diagonais que tiverem relação com a sua casa, que sempre será clara. Esse bispo nunca irá para uma casa escura. E também, o bispo nunca irá se mover pelas fileiras ou pelas colunas. Ele sempre se movimentará pelas diagonais. Note que quando o bispo está ocupando o centro menor, com o tabuleiro vazio, ele tem 13 casas para ir. À medida que ele se afasta do centro, diminuem as casas. Aqui ele está ocupando uma casa do centro maior e a abrangência dele diminuiu para 11 casas. Agora ele atua em 9 casas e quando ele atinge a quina do tabuleiro, ele está atuando somente em 7 casas. Bispo C6, dando um cheque, e o rei foge do cheque. Com outras peças no tabuleiro, o bispo tem a sua mobilidade reduzida. Onde estiver posicionado, ele não passa por cima de outra peça. Então o bispo não pode saltar por cima deste peão e também não pode saltar por cima deste rei. Assim como esse bispo também não pode saltar por cima de nenhuma outra peça. Nesta posição é a nossa vez de fazermos o lance e o adversário está atacando com a sua torre o nosso bispo. Então aqui vamos proteger o bispo jogando para C6. Essas casas em verde são casas onde o nosso bispo pode ir com segurança, sem estar ameaçado, em um próximo lance. E essas casas em vermelhas, no momento, são casas que estão sendo atacadas pela equipe do adversário. Se o adversário fizer um lance com o rei, por exemplo, esse é um lance ruim para o adversário, para gerar essa armadilha que vou lhe apresentar agora. O bispo vai até a casa em F3 e dá um cheque. Olha que interessante. O bispo ataca o rei e a torre ao mesmo tempo. O nome dessa jogada é garfo. O rei foge do cheque e aí capturamos a torre. Voltando à posição, o melhor lance para o adversário seria vir com a torre aqui em H7 e atacar o rei, dando um cheque. O rei fugiria para C8 e a torre está bem posicionada na 7ª fileira. Na posição inicial, o bispo está imóvel. A sua mobilidade é nula. Quando você avança um peão, ele já tem um caminho que depois ele pode se desenvolver. Aqui apenas para mostrar, também avançamos o peão, depois o bispo poderia se desenvolver para uma casa mais ativa. Agora um teste para você. Nós estamos jogando com as pretas, é a vez do adversário fazer o lance e ele movimenta o seu peão, atacando o nosso bispo. Quais são as casas seguras que o nosso bispo pode ir? Pause o vídeo, daqui a pouco encontro você com a solução. Vamos à solução. Esta casa não pode ir, pois o peão está atacando ela. Aqui, o bispo está atacando ela. Essas duas casas, ele pode fugir. Nesta casa,
o bispo está atacando. Mas como o nosso rei está protegendo, então é uma casa boa que a gente pode ir. Apenas iremos trocar os bispos. Já essa outra casa e essa, o nosso bispo não pode ir, pois o rei está atacando. Deixa eu marcar de vermelho as casas. Então, nesta outra diagonal, também são casas que o nosso bispo pode ir com segurança. E quanto a capturarmos esse peão aqui? Podemos fazer isso? Não, não podemos, pois esse peão está protegido por esse outro peão. Nesse exercício, nós estamos jogando com as pretas e as brancas capturaram o nosso peão. Perceba que a torre está atacando o bispo. E não podemos tirar o bispo do lugar, pois é um movimento ilegal, deixaria o nosso rei em xeque. Então, qual a jogada que poderíamos fazer? Qual o nosso melhor lance? Pause o vídeo. O nosso melhor lance é proteger o bispo. Como podemos proteger ele? Com a torre. Aqui, nós protegemos o bispo. Neste último exercício, nós estamos jogando com as pretas e é a nossa vez de fazermos o lance. O rei está ameaçando o bispo, mas o bispo está sendo protegido pela nossa dama. Se o bispo sair do lugar, a dama aplica o cheque no rei e o adversário será obrigado a defender o rei, tirar ele do cheque. Então agora é a sua vez de jogar. Na sua opinião, qual a melhor casa para o nosso bispo ir? Aquela casa que garante a vitória. Pause o vídeo. A melhor casa é atacar a dama. Bispo B2 dando um cheque. Olha que jogada interessante. O adversário é obrigado a se defender do cheque. E ao mesmo tempo que criamos uma ameaça com o cheque, criamos uma outra ameaça com o bispo atacando a dama. Então o adversário não consegue defender a dama, pois ele precisa primeiro resolver a questão que o seu rei está em xeque. Rei para C2 e o bispo captura a dama e na sequência dama para G5, dando um cheque, capturamos o peão e como você sabe, nesse final, agora vou acelerar os lances, basta você seguir passo a passo o checkmate que lhe ensinei de rei e dama contra rei para vencer esta partida. Agora, uns exercícios de cheque ou checkmate. Estamos jogando com as pretas, é a nossa vez de fazermos o lance. Esse é um cheque ou checkmate? Pause o vídeo. Esse é apenas um cheque, podemos bloquear o cheque. E esse outro, cheque ou checkmate? Pause o vídeo. Aqui é somente um cheque, podemos capturar a dama. E esse exercício, nosso bispo está dando cheque. É cheque ou checkmate? Pause o vídeo. O adversário pode bloquear o cheque, dando um cheque no nosso rei, mas na sequência, nosso bispo captura a dama e aplica um checkmate. E neste último exercício, estamos jogando com as brancas. É a nossa vez de fazermos o lance. Cheque ou checkmate? Pause o vídeo. É somente um cheque. Capturamos o peão e saímos do cheque. Chegamos ao final desta aula. Você aprendeu como o bispo se movimenta, como ele captura. Além disso, fizemos alguns testes de movimento do bispo e de cheque e checkmate. Então, muito obrigado por ficar comigo até o final. Aguardo você na próxima aula. Fique comigo, vamos lá!